Olá, meu nome é Davi Costa e hoje vamos explorar as novidades no Harmony 24. Essa nova versão traz melhorias na integração entre animação 2D e 3D, sendo uma delas o uso da nova engine chamada Vulkan. Vamos começar pela tela de boas-vindas do Harmony 24. Aqui você pode criar sua nova cena dando a ela um nome, escolhendo um local no seu computador para gravá-la, decidindo qual é a resolução desses presets, que vai desde 240p até 4K ou até mesmo 8K, ou criando a sua própria resolução. É importante ter a liberdade de trabalhar em 4K ou 8K nativamente no software, já que este é o padrão da maioria dos serviços de streaming hoje em dia. O Tumo Harmony possui três versões diferentes: a Essential, Advanced e a que eu estou utilizando agora, a Premium. Essa é a interface do Harmony. Nela você tem várias janelas que você pode customizar, redimensionar e modificar a posição de cada uma delas. E cada uma dessas janelas também possui várias tabs. Você pode adicionar novas tabs clicando no mais e escolhendo uma tab, por exemplo, essa daqui. Ou você pode remover tabs clicando no X. Uma dessas tabs, chamada Library, é extremamente útil. Nela você pode guardar templates chamados de TPL, de desenhos, referências, rigs completos, animações, áudio, enfim, materiais que você pode trazer para a sua cena e guardar e também compartilhar isso com o seu time. Assim todos podem ter acesso a esse material em qualquer estágio da produção. No Harmony podemos trabalhar tanto com bitmap quanto com desenhos em vetor. Vamos dar uma olhada em algumas ferramentas de desenho disponíveis no Tumble Harmony. Nós temos aqui um desenho feito em bitmap. Perceba que algumas das minhas ferramentas estão acinzentadas, pois elas funcionam apenas em desenhos vetor e não em bitmap. Uma das ferramentas que nós ainda podemos utilizar é a de seleção. Podemos selecionar nosso desenho, rotacionar, redimensionar ou usar o Skill. Mas lembrando que um desenho em bitmap é uma camada chapada e não tem cada um dos pedaços do personagem ou seus traços separados para que você possa editar. Lembrando também que ao criar um desenho em bitmap, o desenho criado também será um desenho chapado. Isso é, tudo está em apenas uma camada e não pode ser separado individualmente. Aqui temos um exemplo de um desenho feito usando o Vector Brush. Perceba que as minhas ferramentas estão agora todas selecionáveis. Eu ainda tenho a ferramenta de seleção, onde eu posso selecionar o meu desenho ou uma parte dele. Eu tenho a ferramenta de contorno, em que eu posso editar as minhas linhas da forma que eu quiser. Também tenho, por exemplo, a Centerline Editor, que eu posso manipular as minhas linhas com esse Bezier da forma que eu quiser. Vamos dar uma olhada em algumas ferramentas que você pode utilizar para fazer os seus próprios desenhos, como por exemplo o Vector Brush. Usando o Vector Brush, eu tenho acesso a vários pincéis já vindo de fábrica no Harmony, que você pode utilizar, editar ou criar o seu próprio. Selecionando, por exemplo, este, que tem uma textura, eu posso entrar nas suas propriedades e ver vários parâmetros que eu posso modificar. Esta é uma nova seção chamada Randomness, onde eu crio mais aleatoriedade no meu pincel, com vários valores que eu posso editar para fazer um pincel um pouco mais orgânico. Essa nova janela também está disponível no pincel de bitmap. Vamos agora dar uma olhada no nosso Pencil Tool e algumas melhorias que aconteceram no Harmony 24. Eu vou selecionar ele aqui e ver nas propriedades dessa ferramenta vários pencils que eu posso utilizar ou editar, selecionar um deles e entrar nas propriedades desse pencil.
Eu tenho aqui uma nova seção chamada de Maximum Opacity e Minimum Opacity, onde eu defino a opacidade máxima e mínima que os meus traços vão ter. Eu posso também entrar aqui e definir como que eu quero controlar essa opacidade, seja pela pressão da minha caneta, seja do ângulo que eu coloco ela na minha mesa de desenho, ou a velocidade em que eu passo o meu traço. Eu tenho várias formas de ter ainda mais controle de como eu quero que o meu traço saia, incluindo a opacidade que será aplicada. Eu agora vou também na minha seção de Guides e ver os novos Symmetry Guides, que são os guides que te ajudam a fazer desenhos simétricos. Vou colocar um Vertical Symmetry. E aqui eu já vejo essa linha que passa bem no meio do meu desenho. Eu posso girar ela, posso movimentar para onde eu quero, mas eu vou deixar ela aqui, bem no meio do meu desenho. Eu vou travar ela com o Lock Guide, vou ligar a minha mesa de luz e em outra camada eu vou começar a tracejar em cima desse desenho. Para me ajudar ainda mais, eu vou ligar aqui um dos nossos stabilizers, o chamado Pulled String. Definir um valor aqui e começar a desenhar o personagem. Perceba que à medida em que eu desenho um lado, o outro já está sendo feito automaticamente, de uma forma completamente simétrica. Eu também tenho uma outra ferramenta que me ajuda muito a finalizar os meus desenhos, chamado de Cutter Tool. Com ela eu consigo cortar arestas que sobraram do meu desenho. Nas propriedades eu posso ligar duas formas diferentes de fazer isso. O Single Line Cutting e o Multiple Line Cutting. Com o Single Line, ele vai cortar apenas o primeiro traço que cruza. Já se eu mantiver o Multiple Lines Cutting, com apenas um gesto, eu consigo cortar várias linhas diferentes. Finalizando assim, com mais agilidade. Se eu quiser desligar o meu Symmetry Guide para desenhar algumas partes do meu personagem que não são simétricos, como a gola da camisa dela aqui, basta eu vir no Guide e desselecionar o Vertical Symmetry. Agora eu consigo desenhar, sem aquele guia, essa gola que não é simétrica. Vamos agora dar uma olhada em algumas funcionalidades utilizadas na animação paperless no Harmony 24. Como muitas animações, eu posso começar pelo Animatic e eu posso trazer da minha biblioteca, direto para a minha cena, este Animatic aqui. Este é um Animatic feito no Harmony 24. Mas eu também, por causa da integração entre o Harmony e o Storyboard Pro, eu posso salvar um storyboard feito ou um animatic feito no Storyboard Pro e abrir ele no Harmony para utilizar aqui para criar a minha animação. Vamos trazer mais um template direto da minha biblioteca para a minha cena para vermos mais funcionalidades para animação paperless. Perceba que nesse template aqui a minha timeline está dividida em algumas seções coloridas. Isso foi feito com a ferramenta de Scene Markers, onde eu tenho aqui pedaços diferentes da minha animação, em que eu posso selecionar e a minha playhead já vai ficar exatamente nos frames de cada uma dessas seções. Por exemplo, a primeira aqui, que vai do frame 1 ao 12, é o Roughs, isso é, o meu rascunho da minha animação. E aí eu posso tocar somente essa seção. Eu posso também selecionar a parte de Cleanup e In-Betweens e ter aqui a minha seção
marcada em laranja, separada na minha timeline. Eu posso utilizar tanto a minha timeline quanto o X-Sheet para navegar pela minha animação. Eu posso também usar a minha X-Sheet para selecionar frames de um personagem, por exemplo, e marcar, por exemplo, com keyframes ou com breakdowns. Eu também posso fazer a mesma coisa na minha timeline. O mesmo main aqui, eu tenho aqui também já com os meus marcadores. E eu posso colocar novos marcadores de keyframes, de breakdowns. E eu vejo eles aqui, marcados como vermelho e azul. Outra ferramenta essencial para animação é o Onion Skin, que eu posso ativar aqui e visualizar os frames anteriores e posteriores que eu estou agora na minha playhead. Por padrão, os frames anteriores ficam em vermelho e os posteriores em verde. Eu também posso visualizar o Onion Skin usando o Advanced Onion Skin, que tem a sua própria tab. Nele, eu tenho ainda mais controle de quais frames eu quero ver, ou quantos anteriores ou posteriores eu quero ver, a opacidade em que eles aparecem, posso definir manualmente cada um deles ou geral, e eu posso também definir se eu quero ver essa contagem de frames posteriores e anteriores por frames, por drawings, ou até mesmo pelos marcadores que eu criei. Por exemplo, os marcadores que eu criei de keyframes, de breakdown, de in-between, etc. Vamos agora dar uma olhada em algumas ferramentas que vão nos ajudar a pintar e colorir o nosso desenho. Eu vou aqui selecionar a parte de Ink and Paint e isolar apenas essa seção da minha animação. Agora, vamos entender o que são esses botões aqui, chamados de Art Layers. Cada uma dos meus desenhos são separados em 4 subcamadas. Entrando na tab de Drawing, eu posso ver que na minha camada de Line Art, eu tenho aqui as linhas do meu personagem. No Color Art, eu tenho apenas os vetores dessas linhas. Isso é, as seções onde eu vou aplicar as cores. No Underlay e no Overlay, no caso aqui eu não tenho nada. Eu quero deletar todos esses vetores aqui do meu Color Art e mostrar como que facilmente eu consigo selecionar as linhas da minha Line Art e apertar esse botão aqui, Create Color Art from Line Art, para automaticamente criar, a partir dessas linhas do meu Line Art, as áreas em vetor sem o desenho, onde eu vou aplicar essas cores. Agora eu posso pegar o balde de cor, as cores, e começar a pintar o meu personagem. Uma coisa que você pode perceber é que eu tenho aqui todas as cores nessa biblioteca de cor, nessa paleta de cor, que eu vou utilizar para colorir o meu personagem. Mas por mais que ela esteja bem nomeada e organizada, existe uma forma mais fácil de encontrar as cores que eu quero, que é utilizando o Reference View. Eu vou vir aqui no Reference View e trazer uma referência do meu personagem. Assim, eu posso pegar diretamente dele, por exemplo, a pele e colorir a mão, a calça, a jaqueta e por aí vai. Muito mais fácil do que encontrar cada uma dessas cores nessa lista. Uma outra forma para agilizar ainda mais o meu processo de colorir é utilizando o Onion Skin. Eu vou voltar para a minha Camera View e vou selecionar a minha camada
e ligar o Onion Skin. No meu balde, eu vou selecionar aqui essa função, Apply to Onion Skin Range. Isso quer dizer que, quando eu pintar o rosto nesse frame, ele vai ser aplicado em todos os frames que esse Onion Skin alcança. Então vamos aqui na nossa Reference View, pegar a cor da pele e pintar a pele nesse primeiro frame aqui. Podemos fazer o mesmo, por exemplo, com o cabelo. Vamos desligar o Onion Skin e ver se funcionou. Perceba que o rosto e o cabelo estão coloridos em todas essas partes aqui. Eu posso agora pintar individualmente as partes que faltaram, utilizando essa mesma técnica, com o Reference View, com o Onion Skin, ou manualmente, frame a frame. Uma outra coisa interessante sobre a forma com que o Toon Boom lida com as cores é que, demonstrando aqui na minha parte em que o personagem já está colorido, eu posso atualizar as cores do personagem. Por exemplo, eu vou selecionar aqui a jaqueta. E mesmo com a animação já pronta e colorida, e até mesmo tocando, eu consigo mudar as cores do meu personagem. Seja dessa parte da jaqueta, seja do cabelo dele. Enfim, eu posso fazer qualquer mudança do meu personagem, mesmo depois, e ela será atualizada ao longo de toda a animação. Vamos agora explorar outra forma de animar utilizando os rigs ou os puppets. Neste caso, nós temos essa personagem aqui na minha cena e eu posso usar o Node View para entrar no grupo dessa personagem e ver toda a hierarquia que foi criada para montar esse personagem, que é basicamente um personagem feito de vários pedaços diferentes que em uma hierarquia pode ser manipulado. Eu também posso utilizar uma outra ferramenta chamada de Deformer. Por exemplo, no fone de ouvido dela, em que eu posso manipular as linhas e animar ao longo do tempo, usando esses controles. O Harmony 24 adicionou um novo tipo de deformador, chamado de Shape Aware Deformer. Eu tenho ele presente aqui no cachecol da personagem. Eu vou mostrar o deformador aqui. E ele é bem semelhante ao Freeform Deformer, com a diferença em que ele respeita muito mais as áreas de influência e as posições de cada um dos seus controladores. Eu posso modificar aqui, por exemplo, o cachecol dela neste ponto, neste ou neste, e eu posso visualizar as áreas de influência de cada um desses pontos, vendo onde que eles estão influenciando mais ou menos nesse mapa de calor. O Shape Aware Deformer tem 3 modos diferentes: o Point, o Bone e o Cage, cada um funcionando de formas diferentes e podem ser utilizados um por cima do outro. O Harmony também tem uma ferramenta para te ajudar a fazer o lip sync da sua cena, sincronizando o áudio com os lábios do seu personagem. Nós temos aqui nessa cena a nossa personagem e uma camada de som. Vamos tocar como a cena está. Oh, I can't wait for the weekend. I need a break from coding. Maybe I'll go hiking or try that new cafe. What about you? Como você percebeu, apesar de ter um áudio, os lábios dela não estão se movimentando. Eu vou clicar no lábio dela e ver que no meu Drawing Substitution eu já tenho várias poses diferentes do lábio se movimentando, baseado nos fonemas que podem acontecer na fala dela. Na minha camada de áudio, eu vou vir aqui nas propriedades dessa camada e clicar em detectar.
ele agora já detectou os fonemas que acontecem nessa fala. E agora eu posso clicar em mapear, selecionar a camada de boca e apertar OK. E você já vê uma diferença aqui no frame que eu estou. Vamos tocar de novo essa animação e ver como que ela está. Oh, I can't wait for the weekend. I need a break from coding. Maybe I'll go hiking or try that new cafe. What about you? Oh, I can't wait. Com o lip sync automático feito, você pode agora, se quiser, ajustar pequenas modificações que você quiser, vindo na timeline e selecionando os lábios de acordo com os fonemas que você quer. Nós temos aqui um outro personagem feito utilizando o chamado de Advanced Rigging. Esse personagem possui Master Controllers que foram criados a partir de algumas poses pré-definidas, como essas daqui, que fazem o giro completo do personagem. Cada uma dessas poses, por exemplo, do rosto, foi mapeada em um ponto desse controlador que pode ser manipulado pelo animador. Eu vou vir aqui em uma outra janela de câmera e entrar na minha câmera que mostra apenas os meus Master Controllers. E eu tenho aqui um Master Controller de blinking, isso é, para piscar o olho. Eu tenho um aqui para manipular a boca do personagem. E finalmente eu tenho um também com o giro da cabeça do personagem. Os Master Controllers são excelentes porque eles mantêm a consistência do personagem, mesmo que feito por vários animadores diferentes, eles podem sempre ter o mesmo giro e a mesma aparência, não importa qual ângulo que o rosto esteja apontando. Eu também posso utilizar animações pré-gravadas na minha biblioteca como templates para animar o meu personagem. Por exemplo, eu tenho este personagem aqui que não tem animação nenhuma. E eu tenho um template feito especialmente para ele de um walk cycle. Eu vou trazer ele da minha biblioteca direto para a minha timeline. E perceba que o meu personagem agora tem um walk cycle. Os templates também podem adicionar elementos no meu personagem, como por exemplo agora que ele tem uma mochila. De novo, os templates na sua biblioteca são muito úteis quando trabalhando com times, principalmente. Porque sempre que alguém precisar de um walk cycle, ele não vai criar um novo, gastando tempo, e nem fazendo um walk cycle diferente, com estilos diferentes, pois todos podem trazer da biblioteca esse template. E o personagem vai sempre andar da mesma forma, não importa quantos animadores estão trabalhando no seu projeto. O Harmony permite que você importe imagens também feitas em outros programas. Por exemplo, eu tenho este cenário aqui feito em Photoshop e que, ao ser trazido para o Harmony, manteve a estrutura de camadas separadas para que eu possa separar elas e distribuir pela minha cena. No caso, você vê aqui que este movimento de câmera tem um efeito parallax de distância, em que as coisas no fundo se movimentam mais devagar do que as coisas mais próximas quando a câmera anda para o lado. Isso foi feito distribuindo os elementos no ambiente 3D. E eu posso ver isso na minha janela de perspectiva e vendo que cada uma dessas camadas foi distribuída em uma distância e profundidade diferente. Uma novidade no Harmony 24 é a possibilidade de importar arquivos EXR que trazem as informações de Cryptomatte. Isso é, uma forma do Harmony entender os limites e contornos de elementos 3D na sua cena, fazendo a ponte entre o 2D e o 3D de uma forma mais natural. No Harmony, você tem a opção de importar modelos 3D feitos no Maya ou no Blender, por exemplo. Temos aqui uma cena onde temos
um personagem em 2D, o robô e as portinhas do metrô em 3D. No Harmony 24, você agora também pode selecionar um modelo 3D e ter acesso à estrutura de bônus dele. E inclusive manipular e fazer novas poses. Ou até mesmo animar esse personagem 3D manipulando os bônus deste personagem. Com a nova função de bônus nos Tool Properties ao selecionar um modelo 3D. Outra melhoria feita na integração de 3D no Harmony 24 é que agora nós podemos editar elementos que estão girados em 3D diretamente no Camera View, sem a necessidade de ficar indo entre o Camera View e Drawing View. Vamos demonstrar isso escondendo os nossos personagens e prestando atenção apenas nessa portinha. Eu posso aqui selecionar o meu desenho, apagar essa arte e usar, por exemplo, o Stamp Tool para colocar essa rachada aqui na porta. E quando eu ando entre o frame 10, 11 e 12, eu vejo que a posição em que o meu brush, o meu stamp aqui dessa rachadura, atualiza de acordo com a posição da portinha. Então eu posso vir aqui, colocar a rachadura e editar ele sem precisar ir no Drawing View. O Harmony 24 te permite utilizar vários estilos e técnicas diferentes numa mesma cena. Por exemplo, essa cena aqui, onde nós temos o nosso personagem que utilizamos antes na demonstração do nosso Puppet Rig. Temos este personagem que demonstramos na utilização de Paperless. E temos o robozinho, que foi importado como um elemento 3D. O Harmony possui uma Node Library diversa com vários nodes de efeitos que você pode utilizar na sua cena. Vamos trazer para o último frame dessa cena, renderizar apenas este frame e tirar uma snapshot, isso é, uma foto deste frame aqui, para compararmos à medida que nós vamos ligando alguns dos efeitos. Então nós temos aqui um efeito de Volumetric Lights que está desligado. Eu vou ligar ele. E vamos comparar como o que era antes. Continuando. Temos outro efeito aqui no tablet que esse personagem está segurando. Eu vou novamente ligar ele e, usando o snapshot, ver a diferença que ele causa na nossa animação. Esse tablet está utilizando nodes bem básicos como Glow, Blur Box e uma transparência para dar esse efeito de brilho. O Harmony 24 agora tem um suporte melhorado para Maya e Blender. Se você tem esses programas instalados no seu computador, o Harmony pode se comunicar com eles para que eles cuidem do render dos elementos 3D da sua cena. No Harmony 24 também foi adicionado um suporte maior para Maya e Blender. Se você tem esses programas instalados no seu computador, o Harmony pode utilizar eles para renderizar os elementos 3D e enviar a informação de volta para a sua cena. Assim, você pode visualizar o resultado final direto do seu Render View. O robô nessa cena está utilizando o Toon Shader do Blender, e podemos acessar esses parâmetros dentro do node chamado Subnode no Harmony. Então, vamos dar uma olhada em como podemos editar a espessura das linhas no contorno da geometria do nosso personagem 3D diretamente no Harmony. Na nossa Node View, vamos encontrar o nosso personagem chamado Droid e selecionar o node Subnode Animation. Vamos encontrar esse node na nossa timeline. Vamos expandir os parâmetros desse node e vamos procurar o Line Control Key.
Vamos expandir os parâmetros para encontrar o Scale Factor e vamos mudar o valor para 10. Se eu utilizar o Snapshot e prestar atenção no robô, podemos ver a diferença nas linhas ao mudar o valor do Scale. O Harmony 24 também possui um novo node chamado de Toon Shader, que você pode utilizar com os elementos 3D da sua cena. Vamos prestar atenção nas portas do metrô e vamos encontrar elas aqui na nossa Node View, onde nós já temos o Toon Shader conectado, mas desativado. Eu vou ativar o Toon Shader e vamos ver a diferença que isso cria no jeito em que ele está renderizando esse elemento 3D. Comparando com a foto que eu tirei no Snapshot, já vemos a diferença de visual desses dois renders. Eu também posso entrar nas propriedades do Toon Shader e mudar alguns parâmetros. Por exemplo, a grossura da linha, vou mudar de 4 para 20. Já vemos uma diferença grande. E até mesmo a cor. E esse é o novo node de Toon Shader. O Harmony 24 adicionou uma nova funcionalidade chamada de Port Filter. Essa é uma forma de filtrar os elementos da sua Node View para aplicar efeitos em áreas específicas que você marcou. Isso ajuda a evitar o uso repetitivo de efeitos em elementos diferentes, mantendo a sua Node View ainda mais limpa e organizada. Nós vamos usar esse recurso para aplicar efeitos neste personagem e também em uma área específica dele, no caso, a sua mochila. Vamos encontrar ele aqui na nossa Node View, que é o Ralph, e temos um grupo onde o rig está alojado e saindo dele uma linha que vem no filtro aqui de entrada desse composite chamado de Character with Effects, isso é, o personagem com efeito. Vamos entrar no grupo e ver que nós temos um composite aqui dentro em que o port de saída foi colocado um tag nele, chamado de Character with Effects, o mesmo que a gente vê do lado de fora. Vamos vir aqui e habilitar ele, tirando o Inverted. E em pouco tempo você vai ver que o efeito vai ser aplicado em todo o personagem. Agora vamos aplicar um efeito apenas na mochila, que também recebeu um tag lá dentro. Eu vou trazer esse efeito da minha biblioteca Color Curves. Vou trazer aqui do mesmo porte de saída e vou passar por esse efeito para Composite. E como você espera, ele vai aplicar esse efeito de Color Curves em todo o personagem. Mas eu vou aqui no Color Curve, clicar e vir em Port Names, Add Filter to Port. Isso é, eu vou adicionar um filtro e vou escolher o Bag Comp. E em poucos segundos você vai ver que o efeito vai ser aplicado na mochila. Eu vou adicionar mais um e vou colocar o Bag Straps, que são as alças da mochila. Agora o efeito está aplicado na mochila e nas alças. Novamente eu vou clicar e selecionar Matte Mode, para que o efeito aconteça cortando o elemento. Pronto. Perceba que desta forma eu pude aplicar esse efeito de Color Curves em vários elementos, sejam na alça de trás, na alça da frente e na mochila, que são elementos separados dentro do rig, usando apenas um Color Curve. Isso porque no momento em que foi criado o rig, o rigger pode colocar esses tags para que eu possa definir aqui fora onde esse efeito vai ser aplicado, tornando o meu rig e a minha Node View muito mais simples e fácil de navegar. Agora que nós já adicionamos efeitos na nossa cena, vamos explorar um pouco as formas de renderizar a nossa cena uma vez que a nossa animação está pronta. Nós podemos vir aqui em File, Export e ver algumas opções aqui. Podemos renderizar como Movie, isso é, várias extensões diferentes de vídeo, como GIF animado, SWF, os frames em OpenGL
E uma novidade aqui é que agora podemos exportar diretamente para o After Effects. Você também pode renderizar utilizando a opção de Export Render Write Nodes, uma vez que você adicione um desses nodes chamados de write na sua cena, ele vai renderizar tudo o que está conectado a ele, no caso, essa composite de toda a cena. Vamos abrir as propriedades desse node e podemos ver aqui que temos várias opções de como podemos renderizar. Por exemplo, o Color Space, podemos renderizar com sequência de imagem com várias extensões diferentes, seja PNG, JPEG, etc. E no caso aqui, vamos trazer atenção para exportar, para renderizar como movie mesmo, como um vídeo. E temos várias extensões diferentes, podemos customizar essas opções. Mas agora podemos perceber aqui na caixa onde colocamos o folder onde nós vamos gravar o nosso render, ou no nome que vamos dar ao nosso render, se mantivermos o cursor em cima, ele vai nos dar o que a gente chama de variables, que são códigos que podem nomear automaticamente o folder, criar um folder automático com este nome, ou dar um nome automático para nosso render, baseado em alguns parâmetros, por exemplo, o nome da cena, o color space, a data, etc. Como você pode ver, o Harmony 24 trouxe várias novidades e funcionalidades para facilitar o processo de animação. Se você tem dúvidas sobre os novos recursos ou os recursos já existentes no Harmony, visite www.docs.tumbum.com. Meu nome é Davi Costa e muito obrigado por assistir. Nos vemos na próxima.